A esperança. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Jó, hoje o capítulo 13. Mas antes eu quero fazer aqui 3 pedidos, como sempre fazemos em todos os estudos. E o primeiro é que você compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser também abençoadas, edificadas. Pedimos também, com o propósito, o intuito de que você venha ler a Bíblia toda, pedimos que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro e último pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos, porque certamente você será abençoado, edificado. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. Na descrição desse estudo no YouTube, você vai poder ver aí então os dias e horários aí dos estudos. Você também pode ver ali no nosso Instagram, então está fixado ali a agenda da semana e você poderá conferir ali então dias e horários dos estudos. Venha participar, porque certamente vai agregar ao seu conhecimento e você vai ser edificado. E esse é o desejo do nosso coração. Por isso que colocamos tantos estudos ali disponíveis na igreja, porque nós queremos de alguma forma alcançar você. Então venha participar, porque esse é o desejo do nosso coração aí, para que você venha se aproximar, conhecer mais a Deus. Então, dito e feito aí esses pedidos, eu quero destacar com vocês aqui do versículo capítulo 13 de Jó, do versículo 13 até o versículo 19, que diz: aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer, porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos. Versículo 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Mais uma vez, eu quero aqui utilizar o comentário da Bíblia Thomas Nelson. Já falei aqui em estudos passados que Thomas Nelson, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ela é considerada a melhor Bíblia de estudos em português. Então vale a pena você adquirir essa Bíblia. Eu sei que o preço é um pouquinho alto aí, mas certamente você não vai se arrepender dessa aquisição. Então aqui no comentário desses versículos, né, aqui na Thomas Nelson diz: aqui está uma mudança de tom de Jó, e é, na verdade, uma importante virada em seu argumento, ao menos da perspectiva de Jó, pois ele está bem confiante de que será vindicado, lá no versículo 18. Enquanto a esposa e os amigos de Jó desertaram-no, e ele está trancado no mundo com Deus, certo de sua inocência, versículo 16, parte B, Jó está lentamente saindo de uma posição de adversário para a de confiança, que está no versículo 15. A partir daqui, os discursos de Jó caracterizam-se por um tom de confiança, mas não completamente, pois ele ainda é um homem atribulado. Então, é gratificante ler aqui que, apesar das tribulações de Jó, Jó ainda possui aí esperança. Esperança. Me recordo muito do que fala lá em
Romanos capítulo 15, versículo 4, apóstolo Paulo falando que tudo que foi escrito para produzir em nós esperança, né? Então precisamos aí de ter esperança, o intuito da Bíblia, um dos intuitos ali no versículo 4, Romanos, vai falar que foi para produzir em nós aprendizado e esperança. Então, a gente aprende aqui com Jó, no sofrimento de Jó, e também esses textos têm que produzir em nós esperança, sabermos aí que um dia a situação vai mudar, que o sofrimento não é para sempre. Sofrimento não é para sempre. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, mas que deveríamos ter bom ânimo. Esse bom ânimo que também pode ser traduzido por esperança, não é assim? Então, no versículo 15, fica demonstrado essa esperança de Jó, que diz: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Lembra também, né? Esperei confiantemente, numa outra tradução do Salmo, vai falar: esperei pacientemente no Senhor, e ele se inclinou para mim. Então, nesses momentos de dificuldade, a gente precisa dessa paciência e também dessa esperança. Por quê? Porque nenhum sofrimento é para sempre. Na vida do cristão, nenhum sofrimento é para sempre. Nós sabemos então que existe um propósito do Senhor em todas as coisas que Ele permite acontecer. Então Deus é soberano, não há nada que aconteça nesse mundo que não haja aí a permissão de Deus. Nós vimos aí no capítulo 1 e 2 de Jó, então, que o Senhor permitiu, né, que esse sofrimento chegasse até Jó, permitiu com um propósito que será revelado só lá no capítulo 42, não é assim? Então lá no capítulo 42 nós vamos perceber qual que é o propósito do Senhor com o sofrimento de Jó, e certamente a vontade do Senhor, né, como diz lá em Romanos 12:2, é boa, perfeita e agradável, né? Então nós precisamos ter a mente transformada, e o que nós percebemos nesse trecho aqui agora é exatamente como diz aqui no comentário, essa mudança de pensamento em Jó. Então agora Jó vai passar a olhar então com outros olhos aqui essa situação que ele tem vivido, essa situação que ele tem passado. Então tá virando essa chavezinha aí em Jó. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o quanto você tem sofrido, eu não conheço também as pessoas que você tem assistido sofrer e passar por tribulações, mas certamente vai chegar um momento em que vai virar uma chavezinha, e aí passar-se-á, né, a ver então aí as necessidades, as tribulações com outros olhos, não é assim? Então, o desejo do meu coração é para que você fique atento a essas situações. Entenda que nem todo sofrimento é para sempre na vida do cristão, como já falei aqui anteriormente, nem todo sofrimento é para sempre. Sei o que é um dia mau, já tive alguns dias maus aí na minha vida, não é assim? Em momentos distintos, em áreas distintas da minha vida, né? Achei ali que era o fundo do poço, realmente parecia ser o fundo do poço, mas passados alguns dias, alguns meses, alguns anos, né? Quando olho para trás e me lembro, né, de situações, e agora minha mente me recordo de 3 momentos difíceis da minha vida, mas eu percebi a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Hoje eu estava conversando com meu filho e relembrando um dos dias maus, né, assim, que aconteceu na vida dele e também foi afetado por esse dia mau na vida dele, acerca aí de
pouco mais de 2 anos, né? Por volta de 2 anos e meio atrás, ele passou por uma situação que foi muito difícil. E hoje, quando eu conversava com ele, enquanto estávamos ali à mesa, né? Assim, mesa é lugar então ali de comunhão, mesa é lugar ali onde nós nos igualamos, mesa é necessário na vida de todo cristão. Então eu estava sentado à mesa com meu filho e lembrando então desse período aí, desses anos atrás aí, quando ele passou por uma situação difícil ali na vida dele, né? E aí então eu estava relembrando para ele de como que aquele dia foi difícil, mas como que hoje, a gente olhando para trás, há cerca aí de 2 anos e meio atrás, o quão importante foi aquilo acontecer na vida dele, para que hoje ele experimentasse um outro nível de relacionamento com Deus, um outro nível de maturidade como ser humano, como cristão, não é assim? Então, sofrimento na nossa vida às vezes é necessário, né? Eu hoje estava revendo, né? Enquanto estava olhando aqui para esses textos bíblicos aqui, então, preparando esse estudo, eu estava revendo aqui um livro que foi importantíssimo quando eu passei por um dia mal, né? Um dos que eu já passei. Então, um livro que me ajudou muito e eu deixo aqui, né, ele aí como indicação para você ler, que para mim, já falei isso algumas vezes, o melhor livro que eu já vi, que eu já li, né, na minha vida, que é Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, do Tim Keller. Então tem tantas histórias ali e no momento de dor e angústia, esse livro foi um alento para mim. Então foi de grande proveito, de muita valia. E eu sou grato a Deus, né, Tim Keller, que já nos deixou há poucos dias atrás aí. Então fica aí, né, registrado esse livro, né, que eu já recomendei para o meu filho, né, falei para ele: meu filho, você não pode passar pela existência desse mundo sem ler esse livro, Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento. Tem muitos anos que eu falei isso para ele. Ele ainda estava terminando a infância dele e entrando na adolescência quando eu falei isso para ele, e continuo sugerindo esse livro. Então, procure esse livro, certamente você vai achar ali, encontrar ali na loja ali da Ação Social com Marnone. Procure o Marnone e você vai achar esse livro, né? Pense nisso, pense que o sofrimento, ele num determinado momento, às vezes você está passando por esse sofrimento agora, mas mais para frente você vai certamente olhar para trás e ver o quanto esse sofrimento foi válido na sua vida, não pelo sofrimento, mas pelo aprendizado. E leve essa palavra de consolo, conforto e esperança para as pessoas, não é assim? Porque quando Deus permite esses dias ruins, certamente existe um propósito muito maior que na ocasião do sofrimento não será válido, né? Então por isso que a gente precisa levar palavra de conforto, consolo e esperança para as pessoas. Pense nisso, que o Senhor te abençoe.